Pitoli, nós não podemos cair no jogo. Lula é muito sagaz e estrategista. Eu aprendi uma coisa que eu digo no mundo evangélico, sabe? Não chame o diabo de burro. O diabo é mau, mas ele é inteligentíssimo. Então, eu digo que muitas vezes eu vejo o povo evangélico tratar o diabo como se fosse um ser imbecil, um ser idiota, sabe? E é burro. Não, eu estou com um pouco de alergia. O diabo não é burro, ele é mau. É chamado de maligno, aquele cuja essência do seu caráter é mau. Ele usa a sua inteligência para o mal, mas ele não é burro. Então, achar que Lula é burro é uma incoerência. Lula não é burro. Ele é estrategista, tá certo? Uhum. E ele está jogando na sociedade brasileira que as mazelas e a incompetência do seu governo, a incompetência econômica, as mazelas, ele está arrumando um agente externo para colocar a culpa. Mas se você analisar, não é as exportações para os Estados Unidos que é a coisa que vai levar esse país a um problema grave econômico. Não, não. 20% da carne é mandada para a América, 80% não. 80% da carne não. E aí você tem outros desdobramentos. Então, eu não estou aqui dizendo que não venha a ter algum prejuízo. Por favor, eu não sou a favor de taxa nenhuma sobre o Brasil. Eu estou fazendo uma análise crítica. Então, Lula, para ele dobrar a aposta, inicialmente é uma boa, porque ele está ferrado na incompetência do governo, querendo só... Ele criou mais de 20 impostos desde que ele é presidente. O pai dos pobres criou mais de 20 impostos e foi barrado o aumento do IOF, que atingiu toda a sociedade. Então, para ele, é uma luva. Agora, depois, aí, meu amigo, aí depois é outro papo. Por quê? Porque o mundo fica sabendo, certo? De que a questão não é econômica, eles estão num beco sem saída. Se prender Bolsonaro, o discurso deles também vai pro ralo, porque o Donald Trump tem razão, é o presidente da maior nação do mundo. É só você ler o que o New York Times escreveu e o Jornal Street. O New York Times não tem nada aqui, não é amiguinho nenhum de Donald Trump. Mas o que esses caras escrevem sobre o Brasil vai ter uma repercussão negativa mundial para o Brasil. A coisa não é só taxação de Donald Trump, não. Não se enganem com isso, gente. Não se enganem com essa brincadeira. Então, o Lula sabe jogar com isso. No primeiro momento, ele leva vantagem, ele dobra a aposta para tentar cobrir o caos que eles mesmos instalaram no desgoverno dele. Então a gente tem que estar bem atento, muito atento, para não cair nesse jogo, porque quem já está sofrendo é o povo. O povo já está sofrendo. Pelo desgoverno dele, eu vi você falar aí da fábrica, 800 empregos. Você já cantou a pedra. Então, eu não caio nesse jogo ardiloso, estratégico, que a esquerda é especialista em transferir responsabilidade. Vou dar só um dado, Pitoli. Eu fiquei olhando agora há 2, 3 dias. Esse cara teve a cara de pau, tem que mandar um lustramóvel para ele, de dizer que o problema do saque, da roubalheira dos aposentados, o responsável é Bolsonaro. Eu disse, não, para. Qualquer um precisa ter grau de inteligência fantástica, nem de conhecimento profundo político. Ok. Se Bolsonaro é o culpado, por que nenhum deputado, senador do PT e da esquerda assinaram a CPMI? Por quê? Era hora de arrebentar e enterrar Bolsonaro. Por que não? Por que não assinaram? Porque todos nós sabemos que quem controla entidades sindicais nesse país é a esquerda. Todo mundo sabe disso. Você vê como é que o cara faz? E outra, foi Bolsonaro que sancionou aquela lei de combate às fraudes no INSS em 2019. Eles sabem jogar transferindo responsabilidade. Eles nunca são culpados de nada, sabe? Não são culpados de nada. A Lava Jato, que está sendo toda cancelada vergonhosamente depois de delações, devolver bilhões que empresários devolveram voluntariamente, os procuradores conseguiram repatriar dinheiro,
Não, 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 não. A Lava Jato é uma farsa. A Lava Jato é uma farsa. Lula foi preso por um conluio de Sérgio Moro e Daltran Dellaiol. Ele não foi condenado por ninguém, não. Ele foi condenado por todas as instâncias por unanimidade, inclusive o Supremo Tribunal Federal, que não deu habeas corpus a ele. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o discurso, porque, na verdade, o que o presidente americano disse é o seguinte: resolvam essa questão da injustiça, acabem com essa farsa desse processo contra Bolsonaro, com a verdadeira caixas bruxas, né? E outra coisa séria que esse cara falou, gente, isso é muito sério. Alexandre de Moraes, ele fala STF, leia-se, Alexandre de Moraes emitiu centenas de ordens de censura ilegais e secretas às plataformas americanas. Não é uma questão só interna, não. Ameaça de multas milionárias, suspendeu o X, cerceamento de pessoas que são também cidadãos americanos e que moram nos Estados Unidos. Então, a coisa é muito séria, mas o recado foi dado. Qual é a nossa questão? Resolva a questão da anistia e está acabada a questão da taxação. Se eles resolverem prender Bolsonaro, a coisa vai ficar muito feia. Essa é a minha humilde visão sobre essa situação.